Bruno Mendes, tudo bem? Bom, como é que tá? Bem, graças a Deus. Obrigado a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Boa tarde pra vocês todos aí. Boa tarde, Fabinho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Como é que tá a vida? Tranquilo? Tranquilo, né? Melhor do que nunca. Pelo amor de Deus, tá demais da conta. Ulisses Costa, tudo bem, Ulisses? Você que fez o jogo Guarani Ponte Preta pela Rádio Bandeirantes, arrebentando na Rádio Bandeirantes. Fabinho, Bruno Mendes, o Guarani, esse time do Guarani. Agora, o time do Guarani, uma surpresa agradabilíssima, um time que teve a entrada do Medina, que ninguém esperava nada, o Medina vai e resolve. O Ozil, que é um lateral muito bom de qualidade, desculpem, que é um lateral de muita qualidade. Esse menino aqui, o que correu, o que jogou, foi um negócio de louco. O Bruno, o Guarani é um timaço. A gente vai falar muito do Guarani, nós vamos falar muito do Bruno, que é de Cruzeiro, do Fabinho, que está aqui também, um exemplo de como um jogador deve ser responsável pela camisa que veste. Santos e Guarani, o que você acha aí, Fernandinho? Olha, rapaziada, não leva a mal, mas eu acho que o Santos está mais forte. Mas o futebol é o seguinte, o que o Guarani fez até aqui deixa a gente com esperança que podemos ter surpresa ali, um grande jogo. Mas acho que o Santos está um pouquinho na frente por tudo que tem. A gente também não pode aqui fantasiar. Até os meninos história, sabem disso. Nossa, todo mundo sabe. Só que é o seguinte, eles podem mudar essa história. O Guarani venceu o Palmeiras e pouca gente acreditava. A Ponte Preta venceu o Corinthians e pouca gente acreditava. É lógico que o Santos é favorito para ganhar o título paulista, mas o Guarani já fez muita coisa. Fabinho, ó, Guarani forte pra caramba aí em relação ao que conquistou, né? Você enfrentar o Santos e você já saber, de certa forma, que nós da imprensa, que todo mundo, fala a verdade, acha que o Santos já é campeão. O que você ganha com isso no dia a dia, nos treinamentos, na hora do jogo? Né? O que você tem que provar, você, o Bruno e todos os jogadores que estão assistindo a gente, o Vadão, a comunidade, a nação bugrina aí de Campinas, o que você pode pensar? E do Neymar, né, Ulisses? O que vocês podem fazer, até porque você também tem que ser marcado, né? O Dudracena tem que te marcar, o Adriano tem que marcar, o Durval tem que marcar você, tem que marcar o Bruno, é mais ou menos isso, né? O que você acha de tudo isso aí? O Neymar dispensa comentário, né, cara? Tudo que ele veio fazendo aí já... Desde quando ele subiu profissional, aquilo que ele vem fazendo. O time do Santos é muito forte, não só ele, mas o Paulo, o Ganso também, Lano. É uma equipe que hoje é a melhor do Brasil, está jogando um belíssimo futebol, mas se a gente chegou nessa final aí, a gente chegou por mérito também. Vamos tentar aí, tentar bater, né, jogar de igual para igual junto o Santos, para que a gente possa aí surpreender eles aí, quem sabe aí pintar aquelas zebras que tem, né? Ninguém tá acreditando. Sempre tem zebra, né, Ulisses? E Fernandinho, e perguntas pro Bruno aí, vocês dois. O futebol permite isso, né? Obviamente que você sabe, na minha opinião, isso é uma opinião minha, e posso estar errado, né? O Santos é totalmente favorito e para mim até o Santos tem condição de vencer os 2 jogos. É uma realidade, pelo que a gente vê no campo de jogo. Né, Bruno? E vocês têm essa consciência. Só que vocês têm que tentar parar isso. Como já aconteceu, como o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa, ninguém esperava. Né? Como o Real foi eliminado na sua casa e ninguém esperava. Então acho que essas coisas que o futebol prova... Nós tivemos Copa do Brasil... Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, Santo André, Paulista de Jundiaí, Internacional de Limeira, Paulista, Bragantino. Isso, então isso tudo acho que serve para que você se apoie em algo, né? Porque a imprensa toda, obviamente, que vai falar. E como é verdade, o Santos é o grande favorito, né, Bruno? E aí tá os 16 gols aí. Nossa audiência tá arrebentando hoje de novo. Os donos da bota do trabalho pra Globo, pra Record, pra SBT. Pra Globo não, vai, mas pra SBT e pra Record nós estamos dando trabalho pra vocês hoje. Feriado, né? Os caras tudo assistindo nós. Tá reclamando lá, tá vai lá. Jornal, e aí, Bruno, o que você pode falar e o que você vai fazer pra fazer esses gols aí, se você tem condições de enfrentar o Dudracena, o Durval, você tá com medo de enfrentar o Santos ou não? Fala aí, velho. Não, tô nada. Isso aí, nossa equipe veio trabalhando desde o começo do campeonato com muita dificuldade, mas isso aí, viemos mostrando que nosso time tá aí, o Guarani voltou. Espero que a gente possa fazer um grande jogo contra o Santos e podemos vencer, né? Chegar bem nos 2 jogos e decidir o jogo. Meu goleiro. Eu acho que a gente... Eu ia te fazer essa pergunta. Tá aí os gols do Bruno Mendes. Por outro lado também, você colocando... Não é do Bruno Mendes? Neto. O jogo do contra o Palmeiras aí. Você, Fernandinho, pela experiência que você tem, às vezes também você ser colocado como um grande favorito, cara,
Será que o time do Santos, o Muricy, um cara que trabalha muito bem isso, o que você pensa sobre isso? E aonde o Guarani tem uma vantagem sobre sobre esse aspecto? Por exemplo, ou se não tem? Não, eu acho que a realidade não pode ser negada, mas o futebol é o único esporte que nem sempre quem está melhor ganha. As variáveis, as circunstâncias são tremendas e por isso que o futebol é tão apaixonante. Em cima do que a gente estava vendo aí do Neymar, Neto, nós estamos vivendo um momento tão raro e espero que nós, jornalistas, o povo brasileiro, aprenda a valorizar os ídolos que nós temos. O Neymar está surgindo e está tendo a possibilidade de acompanhar isso. E não aconteceu o que aconteceu com o Rivaldo, com o Ronaldo, com tantos caras que a gente tinha tão bons e a gente não valorizava, não dava moral. Isso é um momento especial, como o Bruno pode arrebentar. Valorizando o Bruno, que está fazendo gols, tem 17 anos, né, Fabinho? O brasileiro tem que aprender isso. Não, mas a gente está aprendendo a fazer isso, né, Fabinho? Até os seus gols tá aí. Você é um jogador, você é o ídolo do Guarani hoje, Fabinho, fala a verdade. É mesmo, a torcida, a vibração sua, os gols que você vem fazendo. Pô, não dá para ter medo de um adversário. Até porque os caras não são extraterrestres. Agora, se você tiver medo de enfrentar o Santos, vocês não vão ganhar mesmo. É mais ou menos isso ou não? É verdade, verdade. Isso aí eu falei nas 3 derrotas nossas que a gente tivemos durante o campeonato paulista, né? A gente veio jogar contra o Corinthians aqui no Pacaembu. E a gente falou, se a gente viesse para São Paulo aqui para passear e ficar olhando o time do Corinthians jogar, a gente ia tomar uma goleada. Se a gente não tivesse personalidade para chegar lá e encarar o Corinthians, nós ia sair de lá de dentro perdedor. Goleada essa que vocês já tomaram do Santos, né? Foi o único time que ganhou do Guarani no Brinco de Ouro, foi o Santos. Foi o Santos, tomando 2-0. Jogando bem. E jogando bem. Goleada, que goleada que tomou do Santos? Que goleada que foi? Você não sabe? 2010. Foi 2010. Mas nós temos 2012. Não, mas foi 2010, tem que se ligar. Mas, e alguns jogadores ainda estão no Guarani, não estão tomando dentro dessa nossa conversa, Fabinho, Bruno, dentro da nossa conversa, nunca uma verdade tão absoluta no futebol, que é um dos maiores chavões, justifica a nossa conversa aqui. São 11 contra 11. E aí eu vou tirar. O aproveitamento nosso dentro do Brinco está sendo muito bom. Nós perdemos, se eu não me engano, 2 partidas só, pro Santos e pro Botafogo. Copa do Brasil. Santos e Botafogo. Quer que eu pergunte pro Fabinho aquilo que você quer ou que você quer chamar? Fabinho, eu queria que você mostrasse para as pessoas que estão assistindo, os donos da bola, isso serve de exemplo para você, para mim, para o Fernandinho, para o Ulisses, para todo mundo que está aqui. Tem muita gente assistindo o programa aqui, né? A sua determinação para vestir a camisa do Guarani, cara. Poucos jogadores, acho que fizeram o que você fez. Ficar 7 meses sem... Eu queria que você contasse essa história, por favor. Neto, desde quando eu cheguei no Guarani em 2009, né? Eu sabia que eu estava indo para um grande clube, né? Um clube que já foi campeão brasileiro. Né? E... Em 2009 fomos vice-campeão brasileiro da Série B, tivemos acesso. Depois tivemos dificuldade em 2010, principalmente o ano passado também. Passamos 7 meses sem receber. Um momento difícil, uma situação que eu não desejo para ninguém passar. Faltou em casa grana? Como é que era, Fabinho? Chegar em casa e ver lá uma criança, a mãe, a mulher querendo grana para comprar leite, uma roupa que dá pro filho. Como é que é isso aí, meu irmão? Passou... Muitos jogadores ali passaram dificuldade, cara. Muitos jogadores ali abandonaram suas casas ali para poder voltar pro clube, mandando a esposa ir embora, né? Situação muito delicada, tava difícil. Porque 7 meses manda pra cidade de origem e vai morar embaixo da arquibancada. Porque não tinha dinheiro, não tava com dinheiro para poder pagar o aluguel, mas o pessoal não quer saber, né? Eles vão lá tinha fome para jogar? Acho que eu sempre cobrava ali os funcionários, né? Eu acho que, tudo bem, nós jogadores ainda ganhamos um dinheirinho, dá para nós guardar um pouco, né, cara? E o que eu mais cobrava e o que eu mais pedia mesmo é que o salário dos funcionários seja pagasse, né? Porque ganham menos, né? Eles vinham trabalhar e vinham... a gente não podia largar a casa deles, cara. Porque a gente chegava de manhã ali, e por mais que eles iam bravo, tudo, porque não tá recebendo, mas eles iam lá, fazia o almoço, o café da manhã, limpava o banheiro, dava chuteira, arrumadinha. Então a gente conversava entre nós, por mais que tava difícil as coisas ali, que todo mundo tava sem receber, mas que a gente
pudesse fazer por eles também. Porque se a gente deixasse, abandonasse, deixasse afundar... O Guarani tá demais, cara. Só o segundo lugar de audiência. Não ia dar nada. Não, mas o que mais, assim, o que chama atenção é que também Aí, Cláudio Correia, já estamos em segundo lugar. A história é bonita, isso comove, cara. E vocês sabiam, né, que só vocês podiam mudar isso também. Não, verdade. Não é verdade? Ou seja, jogando futebol, mas tem muito... Não deixando o Guarani ir pra Série C, que tinha o nosso nome também, que é o nome do jogador. E não tinha alternativa, né? Marca do pênalti, a gente tem que ficar quieto. Vai lá. Fabinho, tem que responder, hein? Como parar o Neymar? Com uma 12. Aí... Deixa o Vadão vai ver. Vai armar uma lá pra nós pegar ele. Tomara que ele não esteja num dia inspirado domingo, né? Armar Arapuca? Tem que armar. Só não provocar ele, viu? Provocou, dançou. Vamos lá, mas pra falar a verdade, o Messi já foi marcado, cara. O Neymar é um monstro jogando bola, mas é difícil marcar o Neymar, gente. Pelo amor de Deus. É mais fácil marcar o Messi. Mas tem o Fábio Bahia lá. Tem o Fábio Bahia. Vamos lá, mais uma na marca do pênalti aí. Solta aí. Olha lá. Bruno Mendes, depois da derrota para o Santos, o São Paulo perde a força para a Copa do Brasil. O que você pensa sobre a Copa do Brasil? Vocês que foram eliminados pelo Botafogo, o que você pode falar do São Paulo, que enfrenta a Ponte Preta? É o jogo nosso amanhã? Eu jogo o jogo nosso amanhã, eu e o Luciano do Vale, não sei se sou eu que faço, mas é o jogo da Band amanhã, São Paulo e Ponte Preta. Então, o Leão deve estar trabalhando bastante no São Paulo para vencer, né? Porque veio com 2 derrotas já, né? Contra essas agora. Aí espero que eles vençam, né? Contra a Ponte Preta, façam um belo jogo. O que você acha do São Paulo contra a Ponte Preta em relação ao Luiz Fabiano, perdeu o Campeonato Paulista? Vem mordido e sabe que tem que dar resultado. O Luiz Fabiano vai fazer uma grande diferença, apesar dele ser filho lá de Campinas, da Ponte Preta. Jardim Proença. Guarani mandou ele embora, foi pra Ponte. Mas o que tem de olheiro que dá mancada, velho, é um negócio impressionante. Eu quero agradecer o seu Dias aí que me mandou embora da Ponte. Obrigado, seu Dias, valeu. E você, Fabinho, na Copa do Brasil, como que você enxerga um campeonato diferente, que vocês... Fala a verdade, eu acho que... Não sei se faltou uma qualidade a mais, ou um descanso a mais. Eu acho que o time que vocês têm, né? Tá aí as imagens do São Paulo, Douglas, o Lucas ali. Vocês saíram na frente, né? Você que fez o gol. Foi. Né? Num rebote ali, você foi lá, fez o gol, depois tomaram 2 gols, meio que bobo, aí foi pra lá, jogou bem no Rio, poderia estar na Copa do Brasil, mas é um campeonato legal esse, né? São Paulo e Ponte, o que você enxerga disso aí, você, Fabinho, que é um cara experiente? Eu acho que o São Paulo tá na frente, eu acho que o São Paulo tem tudo pra ganhar o jogo da Ponte lá. Acho que ele saiu agora, ele foi eliminado do Paulista, mas, que nem você falou, a Copa do Brasil é outro campeonato. Diferente, né? Diferente, então... Aí outra, o São Paulo está precisando voltar para a Libertadores, então eles estão encarando mais do que nunca agora essa Copa do Brasil aí, a última... É verdade. O Laureci Calheiro... Bruno, o Luiz Fabiano não jogou contra o Santos, joga contra a Ponte Preta. O que você pode falar, você que é um menino, que já deve ter visto muito o Luiz Fabiano jogar, que é um centroavante mais ou menos do seu estilo, velho, pelo menos para mim. Com certeza, o Luiz Fabiano é uma grande peça para o São Paulo, está ajudando bastante, fazendo bastante gols. Ele vai ser a arma, né? Pra esse jogo aí. Que nem ele falou lá. Que é o jogo dele, que ele saiu da Ponte, né? Ele tirou o pino da granada, meu irmão. Ele quer vai ser, que nem ele falou, vai ser um tapa que dá igual um tapa na mãe, né? Mas é isso aí, vai ser um jogo difícil. Mas o São Paulo tá com a equipe melhor que a Ponte. Mas espera aí, que esse jogo vai ser um belo jogo. E o São Paulo vence, né? É lógico. Pra nós que é Guarani, é São Paulo ganha. Ainda bem que você é centroavante, hein, Bruno? Não, mas a timidez do Bruno é natural. O cara tem 17 anos. O primeiro programa que ele participou foi do terceiro tempo do Milton Neves. Tímido, traído. É tímido, você tem namorada? Tem. Tá bom, então. Tímido sou eu. Aí, Bruno Mendes, traduza a seguinte entrevista. Traduza, vai entrar um VT, você tem que traduzir a entrevista que vai entrar. Presta atenção, velho. Vai lá. Vou dar tanto arrancar de um país básico. Quê? Pera aí que nós vamos voltar. Pera aí que deu um pau no computador. Acontece isso sempre, né? Deu o quê? Deu um pau no computer. Falar a verdade, porque eu não suporto computador, cara.
Eu sou burro mesmo, que não sei falar Hermes, não sei falar não sei o quê, mas eu falei que o cara tinha 4 pulmões lá, o cara quase mataram eu. Como é que eu sabia que ele tinha 2 pulmões só? Não conhei pra dentro de mim? Eu não sou médico. Não é verdade, Fabinho? Eu não sabia, ué. O que você quer que eu faça? Fabinho. O que tem? Deu um chute no Rui Barbosa. É o seguinte, vai lá. Eu sabia que tinha 2 pulmões só, gente. Eu pensei que tinha 4, ué. Vai lá. Prazer, meu nome é Adelmo. Mandar só pra arrancar de um país básico. A entrevista da Eduarda. O que você entendeu aí, Bruno? Prazer, alguma coisa, daí eu não entendi nada. Vai, coloca de novo. Prazer. Dá pra colocar, Leandro, de novo? Vamos lá. O que você acha que ele falou, Fernandinho? Eu? É. Tenho a mínima ideia. E você, Ulisses? Ele falou? É. Ele falou? Ah, ele falou, tá Qual será certo. o idioma, né? Tá certo. O que nós vamos agora aí? Vamos pra cima então, vamos lá. Vamos ver de novo, coloca de novo aí. Prazer, meu nome é Adelmo. Mandar só pra arrancar de um país básico. Ah, eu entendi. Prazer, meu nome é Adelmo, quero mandar um abraço. Pra rapaziada. O País Basco. País Basco. Alguma coisa. País Basco, ele falou, não foi? Foi? Foi, Gustavo? Prazer, meu nome é Adelmo, quero mandar um abraço. Pro País Basco. Vai lá. Prazer, meu nome é Adelmo. Mandar só pra arrancar de um país básico. País Basco. Ó, esse cara tomou uma canjibrina, velho. É exatamente isso. É o seguinte, vamos falar de novo do Neymar aqui do Guarani? Vamos colocar aí os gols do Neymar. Né, o Cláudio? Chega aí o Cláudio Corrente, que é o gerente de futebol do Guarani. Chega aqui, Cláudio, fica do meu lado aqui. Esses 16 gols, o Cláudio Corrente, você que foi o diretor, que foi campeão, foi vice-campeão em 88, esse time do Guarani está pronto para enfrentar o Santos, na sua opinião, Vadão, e parabéns por tudo que vocês estão fazendo no Guarani, né? E enfrentar o Neymar não é fácil não, né, Cláudio? Eu acredito que o Guarani veio numa crescente dentro do campeonato, ninguém acreditava. Eu acho que o Vadão, a comissão técnica, vai acompanhar todos os vídeos de jogos e eu acredito que o Guarani vai surpreender o Santos. Lógico que o Santos hoje acho que é a melhor equipe do futebol brasileiro, mas de qualquer forma nós temos um plantel que realmente vai incomodar o Santos. E aí, Ulisses? Eu quero perguntar para você em relação a essa situação financeira do Guarani, né? Que são heranças e heranças, né? De más administrações. E como é que se encontra hoje o Guarani? Qual é a situação financeira? Se recuperou um pouco? O que o torcedor bugrino pode esperar daqui para frente desse Guarani que chega a uma final de Campeonato Paulista de Futebol? Então, e nós estamos mostrando 16 gols do artilheiro do Campeonato Paulista, que é o Neymar. Só isso, só. Na verdade, nós assumimos em janeiro, né? A diretoria anterior foi destituída e com a entrada do presidente Mingoni houve toda uma remodelação a nível... Constantino também, né? Roberto Constantino, o Marcelo Miguel, o Wilson Coimbra, todo mundo. Amoroso, ajudando muito. Amoroso também. É nosso parceiro, né? Sempre ajudando. E hoje, graças a Deus, voltando à mídia televisiva, o Guarani hoje está voltando às origens, trazendo de volta esses meninos, como se disse no início do programa, um clube que foi um celeiro de craques, vários jogadores. Hoje, no futebol brasileiro, no Corinthians, tem o Paulo André, o William, o Alex, o Renatinho, que está no Botafogo. O Martinez, que foi pro Náutico agora, Elano, que está no Santos. Jogadores que nasceram dentro do clube, o Luizão. E do Dracena, que está do Santos, que é o capitão do Santos. Exatamente. Inclusive, teve problemas de recebimento também no Guarani. Daqui a pouco eu vou mostrar a camisa que eu ganhei. Essa camisa aqui, ó, que o Cláudio tá na mão, essa camisa foi do Fabinho, usou no jogo contra a Ponte Preta e é minha, garotinho. Essa aqui vai para Campinas, para minha casa, vai ser moldurada lá, vai ficar comigo. Para vocês, em relação a esses gols do Neymar, toda essa situação, que é evidente, clara a qualidade dele, o Santos tem algum ponto fraco para vocês? Ou não? E se tem, qual é? Você acha que ele vai contar? Acho que não. Você acha que ele vai contar que o Muricy os caras não estão vendo? Não, ponto fraco. Acho que o time todo do Santos é bem regular. Certinho, enquadrado, né? Bem... E como parar esse menino? Sobra até para o atacante marcar, você acha? Não, mas... Domingão aí, nós vamos arrumar um jeito de marcar ele aí. Né? Armar Arapuca? Eu vou fazer uma pergunta diferente do Ulisses Costa, depois do Fernandinho.
eu acho que para marcar o Neymar, a bola tem que chegar até ele, certo, Bruno? Com certeza. Então você tem o Arouca que chega, você tem o Ganso que chega, você tem o Elano que fez um grande jogo. Esses jogadores têm que ser marcados. Por outro lado, também eles têm que ficar espertos com o contra-ataque. Porque contra o São Paulo, não sei se vocês assistiram ou vão assistir o jogo, o que o Muricy fez? E aí o Vadão, você que está assistindo, Vadão, o Muricy jogou no contra-ataque com o São Paulo. O Santos jogou no contra-ataque com o São Paulo, o que não é muito normal isso, certo, Bruno? Sim. E aí tem que ficar esperto. Você acha que tem que marcar, como que é a marcação? E aí vocês jogarem também, que vocês têm que jogar. Você tem que jogar, o Fabinho tem que jogar, o Danilo Sacramento, que é um baita de um jogador, tem que jogar também, né? Com certeza, a gente tem que marcar do jeito que nós estamos marcando. Marcar e jogar, né? Nosso time com a bola no pé joga demais. É isso aí, vamos ver essa semana aí um jeito para nós parar aí. O que você acha, Fernandinho, em relação até a esses jogadores que são jogadores que às vezes a gente não fala muito, mas que o Arouca, né, Ulisses? Que vem o Elano, que chega o Maranhão, que jogou bem. O exemplo foi dado pelo Barcelona. Eles neutralizaram a saída de bola, a alimentação da bola para o Neymar, e o Santos teve a dificuldade que a gente viu. Só que o Santos também aprendeu com isso. E aquela história, o jogo é jogado, lambaria pescado. E, Ulisses, você acha, por exemplo, que o Guarani tem que fazer uma marcação individual em cima do Neymar, ou você, se fosse o treinador, não faria isso? O que você faria? Não, primeiro, se eu fosse treinador e fosse enfrentar o Neymar, eu ficava primeira semana chorando dentro do... porque não tem jeito. Pode ser individual, você pode fazer marcação por zona no Neymar, aí é talento, e talento não se consegue. Quer dizer que o marcar. campeonato acabou, é isso que você está dizendo? Não, pra mim acabou. E eu sou honesto, com todo respeito ao Guarani. Não, tem que falar na frente dos caras, é uma opinião sua, meu. Pra mim acabou, pra mim o Santos é campeão paulista. Agora, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer no jogo. Pra mim o Santos é o campeão paulista. Então eu vou perguntar pro Fabinho. Fabinho, o Guarani foi um time que, quando começou o campeonato, não ia classificar nem entre os 8, era Portuguesa, certo? Não, verdade. Essa é a verdade. Pouca gente falava do Guarani. Fala a verdade, o único cara na televisão que fala do Guarani sou eu. É verdade. Essa é a grande verdade há muito tempo. Mas agora, no começo sempre foi eu. Agora todo mundo está falando o que tem que falar mesmo. O Guarani está preparado para ser campeão? Vocês sonham com isso? E queria te perguntar outra coisa. Quando o Fumagalli machucou, o que você foi falar para ele no banco que eu percebi que você foi lá? Não, primeira pergunta, né, Neto? A gente está preparado sim, está preparado. Se a gente chegou na final, a gente não chegou à toa, não. Então a gente vai brigar para ser campeão. A gente quer marcar a história no Guarani, né? Depois de 24 anos, o clube está voltando a disputar uma final, então acho que o grupo todo mundo está ciente daquilo que tem que fazer. Sabemos que vai ser difícil. Vamos pegar o melhor time do Brasil hoje, mas no domingo aí é lá dentro, lá todo mundo lá. Quem fizer melhor lá dentro pode ter certeza que vai sair vitorioso. E quando o Fumagalli caiu ali, naquele lance ali, corri na direção dele, né? Porque, querendo ou não, é o cara que é o articulador, é o camisa 10, é o jogador especialista, pô. O cara que, já vem bastante tempo jogando, machucado ali, tá junto com nós. Na hora que eu vi ele no chão lá, fui na direção dele e falei pra ele, não dá? Ele falou, não dá. Pô, então beleza, pode ficar tranquilo que hoje eu vou correr dobrado por você. E vai dar? Fabinho. E vai dar? Agora? A contusão dele? Vai. Tá recuperado? Como é que vai ser? Não, tá tratando, né? Tá passando essa semana cheia, vai tratar. Tem o Frias jogar lá, o Frias hoje. Frias, um beijo pra você, Frias. O Fabinho falou um negócio que o torcedor em casa, não tem ideia. Quantas vezes jogador de futebol entra em campo machucado, toma lá seu remedinho pra poder encarar, pra não deixar o time na mão, pra não deixar o torcor na mão. Não é verdade, Fabinho? Verdade, ele é um... E o Liedson deve ter feito isso 600 vezes no Corinthians. E ele vem bastante, aí o Fumagalli vem, né, de agora não, que ele vem sofrendo com essa dor dele aí. Mas tem essa semana cheia, eu falei pra ele ainda, se cuida, faz nada, evita andar, fica quietinho. Não vai fazer nada, porque a mulher também teve neném agora, né, tá de quarentena, então vai ficar tranquilo. E aí, Bruno, o que você acha aí do Guarani, o que você acha do Santos, qual que você acha a parte mais, assim, difícil que você vai encontrar? E outra coisa legal, a torcida do Guarani também vai estar no Brinco de Ouro, o jogo televisionado pro Brasil todo, pro mundo todo. Tá aí o Guarani, tá aí o Santos, que é o melhor time do país, briga para Libertadores, briga para ser campeão brasileiro, vai brigar para ser o campeão paulista. O Santos é um baita time, mas o Guarani também tem história, uma história bonita, e você é uma dessas histórias também, por ser da base, que é muito legal, né, Bruno? Com certeza, vai ser um grande jogo, todo mundo assistindo aí. Espero que a gente possa fazer o melhor possível, né, dentro de campo. Posso mostrar o nosso futebol que a gente vem mostrando desde o começo do campeonato, com muita dificuldade, mas sempre acreditando. É isso aí, sem perder o foco.
espero que dê tudo certo pra gente, que a gente vença e seja campeão. Exatamente. Esse gol contra o Palmeiras aí, né, seu, que se dá para fazer contra o Palmeiras, dá para fazer contra o Santos. O pensamento é diferente, ou a marcação é diferente. E nós mostramos nesse jogo aí, Neto, que a gente pode. Que a gente pode. Né, que muita gente não acreditava que a gente ia passar pelo Palmeiras, né? O Ulisses era um. Nos 2 jogos aí. Por quê? A gente pode, a gente sabe que a gente... Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Mentira, tô brincando. Eu falei que o Guarani ganhava o Palmeiras e eliminava. A Ponte eliminou o Corinthians dando um chocolate no Corinthians, velho. E eu falei que o Corinthians eliminaria a Ponte. Bem Isso dado. eu errei. Bem dado. Aí esse gol seu contra o Mirassol, né? Foi contra o Mirassol. O Guarani começou com o Ronaldo, que veio da Portuguesa, fez 4 gols. Quem que foi o cara que te deu a primeira oportunidade para jogar? O que o Guarani faz de importante para você, Bruno? Você que tem 17 anos, da cidade de Cruzeiro, né? Uma cidade legal, tá aí o gol seu contra o Botafogo, né? Um golaço contra o Botafogo do Rio. O que você pode falar aí dessa história sua recente aí? Eu tenho que agradecer muito a categoria de base, o professor Juarez, pelo trabalho que ele fez, está fazendo para todos lá. Parabéns ao Juarez. E aí eu subi, foi muito curto, né? Do juvenil já fui para os juniores, dos juniores cheguei no profissional muito rápido. Aí o Vadão, o primeiro jogo já fui para o banco, já dei o primeiro passo para o Fabinho marcar o gol contra o Oeste, aí ganhamos. Aí com isso fiquei indo no banco, até que ele me deu uma oportunidade para ser titular. Aí com isso eu mostrei meu trabalho, aí não saí mais. Isso é legal, né, Fabinho? Você que é o jogador mais velho, eu que já parei de jogar futebol, o Ulisses está aí consagrado, o Fernandinho também. É legal quando você enxerga isso, na valorização que um clube faz e a mesma coisa que o Santos faz hoje. Fala a verdade, se tem um time que faz legal é o Santos, né? Não, verdade. Eu agradeço também muito ao Guarani por tudo que eu estou vivendo, assim. Se eu estou aqui hoje sendo reconhecido aí, eu devo muito ao Guarani. E o nosso grupo é um grupo assim, né? Não tem vaidade, ninguém, sabe, quer ser mais do que ninguém. Então, quando ele subiu pro Júnior, todo mundo deu moral para ele. É um menino que, desde a base, vem fazendo os gols. E quando teve a oportunidade dele aí no profissional, ele aproveitou. E o Chulapa falou ontem aqui que o Bruno vai ser o centroavante de time grande. Não que o Guarani não seja, muito pelo contrário, mas a possibilidade do Guarani... O que o Guarani sempre fez? Vendeu o Evair, vendeu o Djalminha, vendeu o Luizão. Os caras meteram a mão, roubaram pra caramba. Tá. E agora, do Bruno, é onde o Guarani daqui a pouco vai poder vender 50%, 40%, 60% dos direitos dele para ter um fôlego, né? Um fluxo de caixa, Bruno, né? Você vai na escola ainda? Você estuda? Vou estudando. E aí, ficou mais popular, mais bonito na escola lá? Não, mesma coisa. Você estuda no Vila Gilim? Não, agora eu tô fazendo supletivo. Tô fazendo terceiro por causa dos treinamentos, aí eu tô fazendo supletivo. Mas você é vagulino ou pega pra valer? Oi? Você é vagulino ou pega pra valer? Eu tô firme na escola, tem que terminar esse terceiro. Isso é legal, né, Ulisses? Terminar o terceiro ano, ir pra escola, mostrar pros outros jogadores da divisão de base. Tá aí os gols do Fabinho também, né, Ulisses? Falar um pouco do Fabinho, que é o ídolo do Guarani. Hoje é o Fabinho, sem dúvida nenhuma. O Fabinho é muito rápido. E o Hermes, o goleiro Hermes, que pega muito. É demais. O Emerson, é um bom goleiro. Eu não sei falar Hermes. Você não sabe falar o quê? Vamos lá, de novo, tenta. Hermes. Acertou, Emerson. Devagarzinho. Então, mas é um bom goleiro. O Fabinho é um jogador muito rápido, mostrou isso, se deu bem com o Bruno, o que é importante. O Ronaldo vinha bem, né, no início do Guarani. O Ronaldo até veio aqui no programa, era uma grande expectativa como centroavante, aí vem um menino. Tem mais alguém na base que você pode falar, pô, esse cara joga muito e tem tudo para dar certo, que você se lembra? Que jogou com você? Tem os que subiram, que é o Eduardo, o Cauê, o Adelino e o Anderson, que estão treinando junto com nós. Fera. E que isso é muito importante, né, Fabinho? Você que é o ídolo do time, é o fazedor de gols, é o jogador responsável. Aí você tem o Neto, aí você tem o Emerson, que são jogadores experientes. Esse Osiel, muito bom jogador. Enfrentar o Santos de Arouca, de Edu Dracena, de Durval, de um time que é vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores, tem Muricy. Isso também dá motivação para jogar, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Quem não queria jogar um jogo desse? Final do Paulista. Isso é verdade. Acho que o grupo todo mundo tá tranquilo. E todo mundo sabe que vai ser difícil, como foi durante o campeonato todo. Pra gente chegar onde a gente chegou. Mas lá dentro de campo lá é 11 contra 11 e esperamos que no domingo a gente possa estar num dia abençoado. 86 é a inspiração pro sucesso dele. Só que não tem o Aragão, né?
Só que não tem o Aragão, porque o Aragão deu o título pro São Paulo em 86, que foi ganho em 87. Porque se tivesse dado o pênalti em cima do Wagner Basílio e em cima do João Paulo, será que o São Paulo seria realmente campeão brasileiro? Não. O Guarani seria bicampeão brasileiro, falar a verdade. Para você que ficou 7 meses sem receber, eu fiquei 6 meses sem receber no Guarani. Vamos mostrar aqui na Surpresa FC para você, Fabinho, e para mim também. Vai, coloca aí. Enquanto o Porto comemora o título da terrinha, eu te pergunto: você sabe que futebol se joga com 11, né? Mas neste fim de semana, o União Leiria entrou em campo com apenas 8 jogadores para a partida contra o Feirense. O restante do elenco decidiu fazer greve por conta de atraso de 4 meses de salários. No banco ficou só a comissão técnica e o placar foi difícil de segurar. Derrota por 4-0 em casa. Parece até piada de português, né? Rapaz, você acha Como é que entra metade do time e o outro... você pode jogar com 8... Eu sei que pode, mas em solidariedade, postura, atitude... mas o Guarani nunca pensou em fazer greve, né? Tá um pouco errado. Neto, a gente, no ano passado mesmo, no momento difícil que nós estávamos passando, a gente não que a gente ia deixar de jogar. Mas ia deixar de treinar. A gente deixava de treinar e não ia treinar, mas a gente ia jogar. Certo. Até teve no último jogo mesmo, que depois fechou todo mundo lá e falou: ninguém vai entrar no campo, ninguém vai jogar. Mas a gente ia. A gente só estava pressão. Eu tava cobrando uma coisa, porque estava chegando no próximo final do ano e tinha jogadores que não tinham dinheiro para ir embora. Nossa. Tinha funcionário que não ia passar o Natal, Ano Novo do jeito que eles queriam, com a família, né? Então, aquele momento ali, de a decisão nossa, era de cobrar mesmo para ver se alguém... Tinha funcionário que queria pegar os quero-quero e fazer de almoço, velho. O que tem de quero-quero lá, nem queria matar o quero-quero, velho. É verdade, você não pega um quero-quero se a sua filha estiver passando fome? Pega o quero-quero. Não pode pegar, sabe por quê? Você vai ser preso. Você pode ser preso, mas meu filho não vai morrer de fome. Você preso. Esse país aqui tentando enfiar a mão na tudo bem. Não acontece nada. Mas é legal essa atitude, né, Fernandinho, ó, que não jogou. Pode terminar, Fabinho. Mais ou menos isso. Agradecer, a diretoria, né, o Mingoni. Sem dúvida, o Mingoni, o Cláudio Corrente, Constantino. Pelo que eles vêm fazendo, né, cara? Não promete nada pra ninguém, mas estão correndo atrás. Tá cumprindo. Estão cumprindo aquilo que eles falaram. O salário tá em dia ou não? O salário tá em dia. Olha que legal. Né? Isso é legal. Por mais que esteja atrasado do ano passado, mas eles estão tentando resolver, tentando quitar os atrasados do ano passado. Então, o que seria legal vocês aí do Guarani, você, André, o Thiago, o Matheus, você, Rogério, vocês, Bugrino, vão lá na loja do Guarani, velho. Agora é o momento de ajudar a comprar a camisa do Guarani. Se você conseguir vender aí 1.000 camisas, 2.000 camisas, pode ter certeza, vai ajudar esses meninos aqui que tem salário para receber. Então vai lá na loja do Guarani, compra a camisa de 100 anos do Guarani, essa aqui é a número 11, vai lá, ajuda o Guarani. É assim que tem que fazer, com honestidade, né, Fernandinho? Mas acho que é importante você é um momento especial, como eu disse, para a cidade de Campinas, e trazer de novo os torcedores próximos às suas origens, aos seus jogadores, aos seus times. Isso é importante. Tem que ajudar, tem que investir. E acima de tudo, gente, na paz, na boa, que em Campinas ultimamente tiveram umas confusões desnecessárias. Mas no último jogo não. Não, no último jogo não, que foi muito importante. E é o que ficou. E exatamente, você acha que o Neto, o Oziel, Bruno Recife, né? Você tem o Domingos, o Fabinho, Bahia, Danilo Sacramento. O duelo Domingos e Neymar. Então, o que você acha disso aí? O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Guarani realmente, você está com esse pensamento que vai perder os 2 jogos, Ulisses? Não é perder os 2 jogos. Não, você falou! Não, eu falei que perde o título. O Santos, pra mim, é campeão. Você falou que perde os 2 jogos. Não falou ou não falou, Bruno? Falou ou não falou, Fabi? Falou mesmo, eu ouvi. Você falou. Então continua o seu pensamento. Mas pra mim, o Guarani perde os 2 jogos. O Santos ganha os 2 e o Santos é campeão. Mas por que tanto favoritismo assim? Gente, é muito diferente, estrutura. O Guarani tá ressurgindo como fênix das cinzas agora. Ô, poeta. Entendeu? Daqui a pouco o Power Range, hein? Power Range vai dar uma baita audiência hoje, hein? Vai sair dos donos da bola, vai arrebentar o Power Range. Daqui a pouco tem o quê? Power Range. Então, em relação a essa situação do que o Guarani viveu, não é desmérito pra vocês, não. Não se sintam aqui... Pipocando agora? Não é isso. Pipocando. É que eu não posso tirar o valor desses meninos que conquistaram, que chegaram onde chegaram. Vocês têm um grande valor para a história do Guarani hoje. Vocês vão ficar marcados na história do Guarani. Agora, é muito diferente.
é muito diferente. Está o Santos é muito superior. Não, pipocando. Tá o mesmo. Santos é campeão. Então você tá me devendo 15 e sexta. Então que o Barcelona tá fora da Liga dos Campeões. Não, mas da aquelas Europa. 15 que você devia, então tá 0-0. Fabinho, como é que se faz para barrar um time como esse? Qual que é a concentração dessa semana? Já tem treino hoje à tarde. Vão para Jaguariúna, grande Jaguariúna, um beijo para Jaguariúna. Esse pensamento coletivo, essa união também da cidade de Campinas, a metade da cidade de Campinas, a outra vai torcer contra, que é da Ponte Preta, que tá certinho, né? Até que chorar, você tem que chorar na cama mesmo, que cama é lugar de chorar, cama quente, que é lugar quente. Que é lugar quente. E aí, Fabinho, o que você pode falar? Qual que é a perspectiva? A torcida, os ingressos todos sendo vendidos e a população e a torcida contente com vocês também, né? O que deu para perceber no último jogo aí. Não, verdade, né? É importante, né? Sabemos que no domingo eles vão comparecer em massa lá para nos apoiar, como vem fazendo, né? E a gente sabe que essa semana a concentração tem que ser mais do que os outros jogos e continuar assim desse jeito, trabalhando, humilde, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é ser campeão. Obrigado, Bruno. Vai com Deus. 1-0, gol seu na final. Se Deus quiser. Obrigado, Fabinho. Parabéns por tudo. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Fernandinho. Obrigado a vocês.